O plano parecia simples, quase calculado com frieza. A ordem era sequestrar, pressionar, talvez arrancar vantagem e, depois, soltar. Mas o que a testemunha revelou desmonta qualquer aparência de simplicidade. Tudo saiu do controle quando um tiro errado mudou o rumo da trama. O que seria um plano de intimidação virou uma execução brutal de 4 homens: Alencar, Robsley, Diego e Rafael. Nenhum deles estava armado. Foram rendidos, levados sem chance de reação, vítimas de algo muito maior do que uma simples cobrança de dívida. E esse é o primeiro choque. Não foram 2, nem 3 envolvidos. A fala da testemunha é categórica: de 12 a 15 pessoas participaram, entre logística, armas, transportes e silêncio. Não era um crime improvisado, era uma operação orquestrada. E no centro dela, um nome ecoa com força: Mamute. Um homem temido, conhecido pela ficha criminal extensa e pela violência. Segundo o relato, ele não apenas participou, mas arquitetou cada detalhe do plano. Mas, se havia tanta gente envolvida, por que até hoje apenas pai e filho aparecem nos autos? Quem está puxando os fios invisíveis que mantêm o silêncio em Icaraíma? 3 homens saíram de São Paulo, com destino a Icaraíma, no noroeste do Paraná. O objetivo oficial era claro: encontrar Alencar e resolver uma dívida milionária. Alencar era descrito como um homem simples, trabalhador, sem malícia, alguém que acreditava na boa-fé das pessoas. Mas antes mesmo da chegada dos visitantes, os rumores já se espalhavam na cidade. A suposta negociação não era segredo para ninguém. Pessoas comentavam, olhares se desviavam, e a sensação era de que algo maior estava em movimento. O nome de Tonhão, conhecido como o Velho, sempre surgia nesses bastidores. Dívidas, negócios mal resolvidos, promessas quebradas, nada disso parecia novidade. Mas a simplicidade com que Alencar tratava o assunto o deixava exposto. Ele dizia que, se a justiça local não resolvesse, buscaria a ajuda de fora. Essa fala, repetida em rodas de conversa, pode ter sido a sentença que desencadeou todo o plano. Na segunda-feira houve o primeiro contato. Na terça, o plano já estava armado, um sequestro. A ideia era manter os homens sob controle, pressionar, talvez ganhar vantagem e, se não desse certo, mudar o rumo do jogo. Mas então veio o erro fatal. Um disparo precipitado atingiu uma das vítimas. A partir dali, não havia mais volta. O relato é pesado. Alencar, Robsley, Diego e Rafael foram capturados sem chance de defesa. Não estavam armados. Apenas um passageiro carregava uma arma, mas sequer fazia parte do grupo. Quando tentou sair da caminhonete, foi alvejado pelas costas, e a partir desse momento, o destino de todos estava selado. Levaram-nos primeiro para uma fazenda, depois para um cativeiro. O que seria apenas pressão se transformou em cárcere e tortura. O testemunha detalha: o grupo não chegou armado, não havia intenção de confronto. Existia uma arma sim, mas não era dos meninos. Mesmo assim, foram rendidos, levados e submetidos a horrores. O que era um plano arquitetado com frieza virou execução marcada por erro, medo e silêncio. E aqui entra um dado crucial. Não se tratava de meia dúzia de criminosos agindo por impulso. Entre 12 e 15 pessoas estavam envolvidas diretamente. Uma rede de logística, transporte, comunicação, um esquema que exigia coordenação e disciplina. Quem poderia organizar algo assim? O nome de Mamute aparece mais uma vez. Conhecido por usar até mesmo o nome do irmão para despistar autoridades, ele era visto como o cérebro da operação. Um homem temido, respeitado pelo medo que inspirava. Segundo a testemunha, Mamute não só planejou, como também ditou as ordens. E aqui surge uma contradição. Se ele era a mente, se estava no centro do tabuleiro, por que seu nome não aparece nos autos com o mesmo peso que os outros? Quem está garantindo que certas peças não sejam expostas? No meio dessa rede surge também Paulo Ricardo, filho de Tonhão. A testemunha afirma que ele chegou a cogitar se entregar, confessar, colaborar com a justiça. Mas a pressão foi imediata. O pai, Tonhão e outros envolvidos deixaram claro que isso não seria permitido. Paulo Ricardo tinha esposa, filho, talvez quisesse proteger a família, mas o medo falou mais alto.
e quando tentou dar sinais de arrependimento, foi silenciado pela força dos que mandam. E havia mais. Pessoas poderosas, descritas apenas como muito poderosas, também estavam nos bastidores. A testemunha deixa claro, havia figuras que impediam qualquer tentativa de colaboração. Não era apenas um crime de criminosos comuns, era um enredo com camadas de poder, medo e influência. O que Paulo Ricardo sabe e nunca pôde revelar? Que segredos guardados mudariam o rumo da investigação dos desaparecidos em Icaraíma? Essa dúvida ainda ecoa. Foi nesse contexto que surgiu a carta anônima. Escrita pela própria testemunha, descrevia em detalhes onde a caminhonete dos desaparecidos havia sido enterrada. Mas um detalhe chama ainda mais atenção. A carta não foi enviada à polícia local, foi encaminhada a outra instância. Um gesto claro de desconfiança. Um recado: não confiem nas autoridades da região. E essa é a pergunta inevitável. Que tipo de medo faz alguém arriscar a vida para revelar a verdade, mas ao mesmo tempo evitar aqueles que deveriam proteger? A cada revelação, o caso Icaraíma parece menos um crime isolado e mais uma rede de interesses obscuros. O que começou como uma cobrança virou sequestro, tortura e execução. Um jogo de poder e silêncio que deixa marcas até hoje. E enquanto famílias choram por respostas e a cidade se fecha em desconfiança, a investigação parece caminhar em círculos. Há quem puxe os fios, há quem silencie e há quem saiba demais para poder falar. No fim, o que sobra é a pergunta que ecoa sem descanso. Quem está protegendo quem em Icaraíma? Agora eu quero saber de você. O que você acha que Paulo Ricardo e a testemunha sabem de fato? Quem são os verdadeiros nomes por trás desse silêncio? Deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo e ajude essa história a ganhar voz. A pressão da opinião pública pode ser a única saída para romper o pacto de medo que mantém a verdade enterrada. Se inscreve no canal, ativa o sininho e confere o link que eu deixei na descrição. Você vai gostar. O pacto de silêncio parecia maior do que qualquer um poderia imaginar. A cada detalhe revelado pela testemunha, um novo nó se formava em uma rede já densa de segredos, mentiras e ameaças. Não se tratava apenas de 4 homens desaparecidos, mas de uma estrutura criminosa que respirava dentro e fora da cidade de Icaraíma. Era como se um véu escuro cobrisse a região, mantendo todos sobre o medo e a dúvida. A carta anônima, que poderia ter sido apenas mais uma pista, transformou-se em um símbolo. Ela não apenas indicava o local onde a caminhonete estava enterrada, mas também mostrava que havia pessoas observando, pessoas que sabiam demais, mas que não confiavam na própria justiça local. E por que não confiar? Essa é a pergunta que ecoa. A testemunha revelou que, antes de enviar a carta, chegou a pensar em recorrer diretamente às autoridades da cidade, mas desistiu. O motivo? A certeza de que o documento seria abafado ou desaparecer, sem deixar rastros. Essa desconfiança reforça a suspeita de que o poder dos criminosos não se limita a armas ou fazendas isoladas. Ele se infiltra nas instituições, compra silêncios e garante proteção onde deveria haver justiça. Não se trata apenas de criminosos locais, mas de uma engrenagem que pode envolver empresários, políticos e até figuras do submundo que já transitam pela região há anos. Segundo o relato, a carta foi redigida às pressas, mas com cuidado nos detalhes. Não havia espaço para dúvidas. O local era específico, a descrição era clara e a mensagem final deixava evidente a urgência de confiar em instâncias externas. O simples fato de ter sido entregue fora da cidade já é uma prova de que o medo se tornou regra em Icaraíma. Esse medo, no entanto, não impediu que novas revelações viessem à tona. Entre os nomes citados, além de Mamute, Tonhão e Paulo Ricardo, outros começam a ganhar espaço. Alguns aparecem como intermediários, outros como homens de confiança, usados para o transporte, vigilância e logística do crime. O mais impressionante é a naturalidade com que a testemunha descreve a operação, como se fosse algo comum, como se sequestrar e desaparecer com 4 homens fosse apenas mais uma tarefa de rotina de um grupo treinado e organizado. Isso mostra que estamos diante de uma rede muito maior do que o esperado. As famílias das vítimas, por outro lado, vivem um luto que nunca chega ao fim. Cada pista alimenta a esperança, mas também intensifica a dor. O silêncio imposto pela falta de respostas oficiais é um tormento diário.
Para eles, a verdade não é apenas sobre encontrar culpados, mas sobre recuperar a dignidade dos que foram levados à força e tirados de suas vidas sem defesa. Alencar, Robsley, Diego e Rafael não eram apenas nomes em uma investigação, eram pais, filhos, amigos, homens comuns que se tornaram peças em um jogo de poder que jamais imaginaram participar. E no centro desse jogo surge a pergunta inevitável: quem lucra com o silêncio? O que impede que o caso avance de fato? Se tantas pessoas sabem, se os rumores circulam com tanta clareza, por que a verdade continua escondida? A resposta pode estar justamente na força dos que ainda estão nas sombras. Figuras com poder suficiente para garantir que nomes não sejam citados, documentos não sejam registrados e investigações não avancem. A testemunha, mesmo protegida pelo anonimato, demonstra medo constante. Cada palavra revelada parece ser um risco calculado.